Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Que bom que nós estamos aqui. Rapidinho. 365 dias depois, né, estou aqui novamente. Quem lembra qual foi o objeto que eu usei ano passado para a gente iniciar a programação de Natal? Levanta a mão. Para que eu saiba. Ninguém lembra, né? Ninguém lembra? Hã? Não, foi um objeto diferente. Ano passado, eu comecei falando sobre... Eu apresentei para vocês um controle remoto. Quem estava aqui vai lembrar. Aí, assim, eu preparei um chocolate, né? Ninguém lembrou. E aí, eu quero testemunhar para vocês que eu ainda não consegui deixar tudo sob o controle de Deus. Mas muitas coisas melhoraram. E nesses últimos meses, eu refleti sobre uma outra coisa. Vai aparecer aí no telão. Está aparecendo? Pronto. E aí eu queria que a gente pudesse refletir e orar também agora, pensando sobre isso. Isso aí é o quê? Então, nós precisamos fazer o quê? Eu não ouvi. É a Kilvia, né, que falava sempre mais alto. Kilvia, eu dei um chocolate para você. É isso mesmo. Nós precisamos desacelerar. Então, talvez hoje nós estejamos ansiosos, as nossas reflexões do ano todo, o que ainda virá. Mas para a gente poder adorar ao Rei Jesus, para poder a gente entender a sua vontade, muitas vezes a gente vai precisar desacelerar, para poder permitir Ele andar conosco. E a gente vê Ele na trajetória da nossa vida. Então, para essa oração inicial, eu queria convidar todos vocês que a gente pudesse ficar de pé um pouco. Vamos ficar de pé? E a gente vai orar ao Senhor, ainda pedindo que, e honrando a Ele sobre a sua soberania na nossa vida, mas pedindo para Ele, né, nos ajudar a desacelerar das coisas que são desnecessárias e que nós nos coloquemos diante dEle e entendamos a sua vontade. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, te agradecer por mais um ano, Senhor. Há um ano atrás nós estávamos aqui celebrando a Ti, ó Deus, ao Natal, com pessoas tão amáveis, ó Deus. E nós pedimos ao Senhor nessa hora, ó Deus, que o Senhor inunde o nosso coração com o seu amor, com a sua graça, ó Deus. Porque, ó Deus, sabemos que o Senhor é tão bondoso, tão maravilhoso, ó Deus, tão gracioso, ó Deus, conosco. E nos ajude, Senhor, a hoje e a partir de hoje, Senhor, Deus, andar contigo, te ver junto conosco, Senhor. Deus, nos relacionar de uma forma tão intencional, Deus, tão íntima contigo, Senhor. Para que, ó Deus, nós possamos te ver, Senhor, te olhar, ó Deus, e adorar tão somente a Ti. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que tens feito, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai, e te honramos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Quero convidar o Ministério de Dança, que vai adorar o Senhor agora.
Eu acho que foi uma canção também para a gente desacelerar e acalmar o nosso coração, né? Que bom. Glória a Deus. Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Neste tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Convido a todos a adorarem o Senhor com a cantata Vinde e Adoremos.
Adoremos, pois Ele é a imagem do Deus invisível, o princípio de tudo. Eis porque os anjos cantaram e brilhou no firmamento uma fulgurante estrela. A história é antiga, a história é sem fim. É a história do grande plano de Deus para a redenção do homem, contado de uma forma bem simples. Deus, o infinito, todo-poderoso, o Eu Sou, transformado em bebê, o Filho do Homem. O Criador agora tornou-se criatura. A encarnação ilustra um grande paradoxo. O Rei da Glória deveria nascer num palácio, mas foi numa estrebaria. Deveria repousar em um berço esplendoroso, mas foi numa humilde manjedoura. Ele não foi recebido por servos reais, mas sim por simples pastores do campo. Nada aconteceu como se esperava ou se imaginava, pois, como podemos ver, esta história não nasceu da mente do homem, mas do coração de Deus. Esta é a história de Jesus. O Pai Celestial nos mandou o seu único Filho, e foi assim que tudo aconteceu. Já era noite, então se ouviu um coro angelical, com harpas de ouro em louvor e vozes sem igual. Glória, eis os anjos a cantar, dizendo: haja paz, homens bons. É o nascimento do meu rei. Oh, terra e céu, Jesus chegou, ao Mestre recebei. Nações e povos vinde dar louvores ao bom Rei. Eis os anjos a cantar, dizendo: haja paz, homens bons. É o nascimento do meu rei. Louvores ao grande Deus, e aos homens haja paz. Que bênçãos mil nos possam vir, pois Deus é bem capaz. Cantemos glória, glória. Eis os anjos a cantar, haja paz aos homens bons. É o nascimento do meu rei. É o nascimento do meu rei. Meu rei. É o nascimento. É o nascimento. É o nascimento, meu rei. Glória, do meu rei.
os sinos dizendo assim: glória, aleluia, já nasceu enfim. Paz na terra, tudo bem. Cristo nasceu na pequena Belém. Ouçam os sinos dizendo assim: glória, aleluia, já nasceu enfim. Paz na terra, tudo bem. Cristo nasceu na pequena Belém. Os anjos lá no céu, as flores a velar, naquela manjedoura o rei menino está. Os sábios a seguir a estrela divinal nos fazem relembrar essa noite sem igual. Ouçam os sinos dizendo assim: glória, aleluia, já nasceu enfim. Paz na terra, tudo bem. Cristo nasceu na pequena Belém. Ouçam os sinos dizendo assim: glória, aleluia, já nasceu enfim. Paz na terra, tudo bem. Cristo nasceu na pequena Belém. Cristo nasceu na pequena Belém. Cristo nasceu na pequena Belém. Ouçam os sinos dizendo: glória, aleluia, já nasceu enfim. Que haja paz e que tudo vá bem. Cristo nasceu na pequena Belém. Cristo nasceu na pequena Belém. Cristo nasceu na pequena Belém. Jesus nasceu. Nos arredores de Belém, pastores que estavam no campo presenciaram o maior dos espetáculos: um coro de anjos louvando a Deus e proclamando o nascimento do Messias. No céu, uma fulgurante estrela brilhava, qual um grande farol, guiando os magos que procuravam o recém-nascido rei. Mas em contraste com a majestosa dimensão daquele momento, eis um casal vindo de Nazaré, ali numa simples, fria e escura estrebaria. Maria ali está. Suas emoções se conflitam: felicidade, alegria, temor. Relembrando a visita do anjo que lhe disse que daria a luz ao Filho de Deus e que ele viveria para sempre e que seu reino jamais teria fim. Ela sabe que o bebezinho que segura em seus braços, esse presente mandado por Deus, tem um propósito, e Deus a escolheu, e também a José, para amar e cuidar daquele bebezinho. O Pai Celestial tinha um plano para Jesus, e Maria ponderava todas essas coisas em seu coração. Vem descansar, bebezinho de luz, e assim repousar em meus braços de amor, mandado por Deus, vieste Jesus. Vem, pois, dorme em paz, bebezinho de luz. O que será que o Pai planejou? Embora um bebê, és o Rei divinal, estando entre nós, eu posso entender o Messias de Deus é chegado à final. O mundo seguia pelas trevas do mal,
esplendor. Feliz eu estou, mas me vem o temor. O teu amanhã não posso prever, mas agora, Jesus, descansa em paz. Deixaste, ó Rei, o teu trono além, foi por mim pra me resgatar. Tão humilde ele foi, pois lá em Belém, pra nascer não achou coração, ó Cristo, com amor há lugar pra ti. Santo Rei Jesus, nossos corações querem te render, perfeita adoração, toda honra a ti. Vamos ofertar
a soar, sinos no ar, para dizer, Jesus é rei. Estão a cantar ao bom Senhor e a de render todo louvor. Povos de toda a terra, essa grande história devemos anunciar. Eis a soar, sinos no ar, Jesus nasceu. Estão a cantar. Cantemos sem hesitação, felizes com vigor, pra relembrar que hoje nasceu o Salvador, que veio ao mundo nos livrar do mal e do pecado, trazendo a paz e prazer, paz e prazer, trazendo a paz e prazer. Eis a soar, sinos no ar, para dizer, Jesus é rei. Cantemos sem hesitação, felizes com vigor, Povos de toda a terra, essa grande história devemos anunciar. Eis a soar, sinos no ar, Jesus nasceu. Que veio ao mundo nos livrar do mal e do pecado, trazendo a paz e prazer, paz e prazer, trazendo a paz e prazer. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E nações caminharão para a tua luz e reis para o resplendor da tua aurora. Não te servirá mais o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Cantai, todo chegou a luz. Erguei vozes ao Rei Jesus. Cantai, eis o amanhecer. Cantai, não há o que temer. Cantai, povos, a voz erguei. Cantai, sim, nasceu enfim o Rei. Já nos nasceu o Deus bebê, sim, já nasceu o Rei Jesus. Já nos nasceu o Deus bebê, sim, já nasceu o Rei Jesus. Seu nome será, Grande Deus, forte Deus, seu nome será, grande Rei da paz, o Deus maravilhoso, o Deus de paz. Deus forte e conselheiro, o Deus de paz. Sim, o menino nos nasceu e a nós E a nós é dado um filho, dado um filho, e a nós e a nós é dado um filho. Já nos nasceu o Deus bebê, sim, já nasceu o Rei Jesus. Hoje saudamos
mais uma vez, boa noite a todos os irmãos aqui presentes, amém. Eu sei que há gosto, né? Há gosto, todo tipo de gosto, mas eu acho lindíssimo cantado, lindíssimo. Eu passaria a noite todinha ouvindo. Agradecemos aos irmãos, tanto aqueles que participaram como também aqueles que lideraram esse momento tão precioso. E quero também agradecer em especial a 2 irmãos que participaram. Eles não são aqui da igreja. Infelizmente a minha memória não coopera, eu não lembro bem do nome deles. Mas eles, mesmo não sendo aqui da nossa igreja, eles têm participado desses momentos e têm abençoado a nossa vida com o trabalho que eles fazem. Agradecemos a todos os irmãos. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, ou Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1. Capítulo 1, eu acho que é um dos capítulos mais longos da Bíblia. Ele tem 80 versículos. Todos acharam? Vamos ler do 1 até o 80. Estou brincando com vocês. Versículo 67. Meia 7, ok? Todos encontraram? Diz assim: Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. Vamos orar. Pai querido, pedimos que tu fales conosco. Esse é um dia especial no mundo inteiro, valorizado por muitos, desprezado por outros, mal interpretado e até mal celebrado por tantos outros. Mas, meu Deus, nós que conhecemos a tua palavra, sabemos o valor do significado desta celebração. Não necessariamente a data, mas o valor do significado. E nós louvamos a ti e pedimos que tu fales conosco, estejas ministrando, meu Senhor, ao nosso coração e assim glorificando o teu santo nome em todo o nosso viver. Faz assim, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu li até o versículo 75, porque aqui nós temos um texto que causa muita confusão para os irmãos que leem inadvertidamente. Infelizmente, muitas pessoas leem a Bíblia, mas não leem da forma correta e elas acabam interpretando também erroneamente. Você pode observar que no versículo 76 ele diz assim: E você, menino,
Agora veja bem, ele começa dizendo, no versículo 69, ele diz assim: enviou para nós um poderoso Salvador. Amém? Aí no versículo 76 ele diz: e você, menino, será chamado. Mas espera aí, nós confundimos aqui os meninos, esse é o problema. Até o versículo 75 está falando do Salvador, esse Salvador poderoso que Deus nos enviaria. Mas quando chega no versículo 76 que diz: e você, menino, que menino é esse? Primeiro, quem está profetizando aqui? Zacarias. E em que circunstâncias Zacarias está profetizando? Zacarias está profetizando logo após o nascimento de João Batista. Ok? Depois do nascimento de João Batista, que está no versículo 57, aí Zacarias, no versículo 67, começa a profetizar. Então essa profecia está sendo para ou sobre Zacarias, mas ela menciona qual a missão de Zacarias, ok? Zacarias não veio por acaso, ele não veio como um simples pregador. Zacarias veio para ser aquilo que a Bíblia no Novo Testamento fala, e no Antigo Testamento também menciona a voz do que clama no deserto. E aí ele diz: preparai o caminho do Senhor. Então, João Batista, eu falei Zacarias, não foi? Zacarias é o pai dele. Então, João Batista é a voz que clama no deserto e que viria para preparar o caminho do Senhor. Mas ele era uma pessoa tão especial, tão ungido, tão poderoso na sua prática de vida e nas palavras, que ele criou uma confusão em todo mundo. Porque os sacerdotes começaram a perguntar: quem é você com essa autoridade toda? Você por acaso é Elias? Você é o Messias? Quem é você? E o próprio Zacarias responde. Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Isso foi dito, essa frase, voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, foi dita no passado por um profeta. E agora aqui em Lucas, que eu acho muito interessante. Lucas é o evangelista, ou seja, o escritor do evangelho, que vai apresentar mais detalhes sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Jesus de um modo geral. E ele começa trazendo a história desde o nascimento de João Batista, quando a irmã Isabel é visitada por Deus, ela é engravida, e depois então ela é visitada por Maria, que também está grávida. A diferença de idade entre João Batista e Jesus é de 6 meses. João Batista era mais velho do que Jesus, 6 meses. Interessante que a gente sempre menciona: Jesus morreu com 33 anos, morreu muito cedo. Na verdade, queridos, quem morreu muito mais cedo do que Jesus foi João Batista, porque ele foi preso, foi decapitado, e depois dele ter sido decapitado, Jesus continuou pregando o evangelho e só foi crucificado e morto anos depois. Então João Batista morreu muito mais cedo do que Jesus. Então, só para que você entenda a história, porque às vezes a gente mistura tudo aqui nessa profecia. Então, quem faz a profecia? Quem é usado por Deus para profetizar? Zacarias, o pai de João Batista.
E ele profetiza sobre quem? Ele profetiza sobre 2 meninos que nasceriam e mudariam o mundo. Na verdade, quando ele profetiza, um já nasceu, que é o João Batista, 6 meses antes. Mas Zacarias profetiza, por quê? 6 meses depois vai nascer o Messias, aquele que foi digamos assim, o sucessor de Elias. Sucessor no sentido de que veio depois, ok? Elias não, de João Batista. E aí, João Batista, ele vem pregando a palavra de Deus, ele ministra a palavra de Deus, mas observe bem o que é dito sobre Jesus. Vamos dar ênfase a isso. Ele diz assim no versículo 68: louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhes dá liberdade, ou lhe dá liberdade. Liberdade ao povo. Enviou para nós um poderoso Salvador, mas o Salvador não é João Batista, certo? É Jesus. E ele diz, enviou para nós. Ele coloca no passado, porque havia uma diferença só de 6 meses. Deixa eu ver aqui. Ela teve a criança, colocaram o nome de João na criança. Eu estou lendo aqui para trás. Todos os que ouviam aquelas notícias ficavam felizes. E eu não sei, porque assim eu não fiz um estudo sobre essa cronologia, se nesse momento aqui que Zacarias está profetizando, se Jesus já está vivo. Tudo indica que não, porque é só depois, no capítulo 2, que Lucas vai falar sobre o nascimento de Jesus, e é quando os pastores e os anjos, então, anunciam o nascimento de Jesus. Então, até aqui temos João Batista. Agora, o que eu quero analisar mais especificamente, eu estou só situando vocês no contexto do que nós vamos falar, mas o que eu quero analisar mais especificamente é o seguinte: nós temos aqui 2 crianças. Estas 2 crianças têm cada uma missão. Qual a missão de João Batista, o que nasceu primeiro? Anunciar o nascimento daquele que era esperado como sendo o Salvador de Israel. E quem é a segunda criança? O próprio Salvador de Israel, que é Jesus. Ok? Então, João Batista foi só um arauto. O que é arauto? Para você entender o que isso significa. Arauto na antiguidade era um homem que geralmente ele usava uma corneta e ele participava de todas as cerimônias importantes. Então, quando chegava ou estava chegando alguém muito importante, por exemplo, um rei estava dando uma festa, fazendo um evento no seu palácio, ele convidava os vários convidados, outros reis, outras autoridades, e cada vez que chegava uma daquelas autoridades, o arauto usava uma espécie de corneta bem longa, e ele então fazia um toque já conhecido para anunciar, para avisar que aquela autoridade convidada estava chegando. Então, nesse sentido, João Batista foi um arauto. Arauto de quem? Ele anunciou a chegada de quem? De Jesus Cristo, o Messias, o verdadeiro Messias. Porque muitos até pensaram que seria João Batista o Messias, mas não, ele mesmo diz: eu não sou o Messias, eu sou apenas a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E aí é somente no dia do batismo de Jesus que ele finalmente diz, avisa principalmente para os discípulos deles, discípulos de João Batista, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz: do qual eu não sou digno nem mesmo de desatar-lhe as sandálias. Então,
João Batista foi o arauto. Ele anunciou a chegada do rei eterno, que era descendente de Davi. Agora, volte para o versículo 68. Diz assim: ele veio, ele quem? Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo. Quem veio ajudar o seu povo? O Deus de Israel. Ok? O Deus de Israel veio ajudar o seu povo. E como foi que o Deus de Israel decidiu ajudar o seu povo? De que modo? Aí ele diz, versículo 19: enviando para nós um poderoso Salvador. Entenderam? E quem é esse Salvador? Ele vai dizer: aquele que é descendente do seu servo Davi. E ele menciona então as escrituras, onde os profetas falam sobre Jesus, e ele diz: faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. E no 72, disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento a Abraão, nosso antepassado, e prometeu que nos livraria dos nossos inimigos para que nós pudéssemos servir a ele sem medo. Então, pergunta: Jesus veio nos livrar de quê? Ou de quem? Hein? Dos nossos inimigos. Agora, ele não veio nos livrar só para que a gente livre, façamos o que bem entende. Há um objetivo nesse livramento. Nós falamos muito, principalmente os cristãos evangélicos, sobre a salvação. Deus nos salvou. A gente declara: Deus me salvou. Eu sou salvo. Mas a pergunta é: salvo de quê? Essa é a prioridade. Salvo de quê? Do mesmo modo como nós precisamos responder essa pergunta para entendermos a essência do evangelho, também nós precisamos observar que, ainda que seja legítimo falarmos sobre esta criança que nasceu, como diz o profeta Isaías: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso. Está descrevendo as características de Jesus, o Filho de Deus. Mas a missão do Filho de Deus, e esse ponto é que é o centro do evangelho. Portanto, não é o bebê que nos nasceu, não é o filho que nos nasceu, que nos foi dado, não. Não é o grande evangelista João Batista. Na verdade, eles são instrumentos. Mas qual é a missão desses homens? A missão de João Batista foi anunciar a vinda do Messias. É tanto que, uma vez feito isso e cumprida a missão, uma vez que o Messias já tinha nascido e estava iniciando o seu ministério, o que foi que Deus fez? Recolheu João Batista. Como? Permitiu que Herodes o matasse. João Batista então foi morto, levado de volta para os céus, vivendo com o Senhor. E Jesus Cristo, o outro menino que também foi dado a nós, ele se transformou em homem. Ele inicia a sua missão em torno de 30 anos de idade. Por 3 anos ele diz qual era o seu propósito, o que ele pretendia enquanto homem e enquanto pregador do evangelho. E também ele fala o que Deus pretendia
com respeito a nós ao enviar a ele como o Messias, o Salvador. E é nesse ponto que o evangelho tem que ser focado. É nesse ponto que nós, como servos de Deus, temos que focar. Agora, eu vou ser mais específico ainda. No versículo 70. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio de seus santos profetas. Disse o quê? 71. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos. Então veja bem, Jesus Cristo é o Salvador? Sim ou não? Sim. De quê? Se ele é o nosso Salvador, ele veio nos salvar. Mas nos salvar de quê? De quem? Só se salva uma pessoa que está diante de um risco ou perigo. Qual era o risco ou perigo diante do qual nós estávamos e estamos? O ser humano, de um modo geral, sempre teve. Qual era o perigo? Nós temos inimigos. Ok? Nós temos inimigos. E quem são os nossos inimigos? Quero falar sobre isso. Primeiro inimigo que nós temos. Antes de falar sobre o pecado, eu quero mencionar um inimigo com o qual você convive muito intimamente. Você passa o dia com ele, todos os dias, dorme com ele, acorda com ele, está sempre com ele, e talvez seja o seu maior inimigo. Você. Nós talvez sejamos o maior inimigo que nós temos. Se formos capazes de vencer a nós mesmos, os demais inimigos não serão difíceis de derrotar. Porque nós nos tornamos inimigos de si mesmos? Vou lhe explicar. Quando estavam Adão e Eva no Éden, ou no paraíso, como chamamos, ali eles tinham tudo. O Senhor preparou tudo para eles. Nada lhes faltava. Nenhum bem lhes faltava. Eles eram ali completos. Tinham a presença de Deus constante e livre acesso a Deus em todos os momentos. Mas eles receberam uma ordem do Senhor. O Senhor lhes disse: vocês não podem tocar na árvore do bem e do mal. Ok? Aparece então o tentador. E ele sugere que Deus estava, na verdade, impedindo que Adão e Eva usufruíssem de algo que lhes seria maravilhoso. Mas, observe, não é a serpente que arranca o fruto proibido e entrega para Eva. A serpente apenas fala, murmura, incentiva, questiona, põe em xeque a ordem, a determinação de Deus, mas até aí isso não traria nenhum prejuízo ao homem. O prejuízo aconteceu quando o próprio homem decidiu fazer exatamente o contrário do que Deus lhe ordenara. Então Eva vai, come do fruto e ainda repassa para o seu companheiro, Adão. Então, qual é o principal inimigo de nós mesmos? Aliás, qual é o nosso principal inimigo? Nós mesmos. Você concorda comigo? Você passa ali, tem um bar aberto. Pode até ser que o dono do bar bote alguém na calçada gritando:
venha, entre, cerveja geladinha, boa, uísque. Ele pode anunciar tudo que tem ali à sua disposição, mas você entra no bar se quiser e vai fazer uso daquelas ofertas propostas a você, se você quiser. Você está entendendo? Você pode ser tentado, você pode ser ludibriado, mas somente você é capaz de decidir se vai usufruir ou não daquilo que lhe foi proibido. Por isso, a palavra de Deus diz que o Senhor veio para nos livrar dos nossos inimigos. E o primeiro inimigo, a respeito do qual eu quero alertar você, é sobre você mesmo. Para comprovar o que eu estou lhe dizendo, eu vou utilizar um texto da Escritura que diz assim: enganoso é o coração do homem, e mais do que corrupto, quem o conhecerá? Ou seja, o maior problema está no nosso coração. Não foi porque Satanás tentou a Eva que ela caiu. Não foi porque Eva tentou a Adão que ele caiu. Ele caiu porque quis e ela caiu porque quis. Porque aceitou, porque concordou que Satanás lhes enchesse a cabeça de coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. Ok? Ficou claro para você? Primeiro inimigo seu, é o seu inimigo mais íntimo. Está todo dia, o dia todo, com você. Dorme com você, vive com você. Acorda e convive com você constantemente. Então, por isso é que Jesus disse para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nosso maior inimigo, nós mesmos, é aquilo que a Bíblia chama no Novo Testamento, nas epístolas, Paulo chama de carne, de desejo pecaminoso, de inclinação para o mal, inclinação para o pecado. Por que a serpente procurou a Eva? Porque a serpente, observando, sentiu que ela era vulnerável. Por isso, a serpente a procurou. Não procurou Adão, procurou a Eva. Porque ele sabia, Satanás sabia que serpente representa Satanás. Indo direto a Adão, talvez não funcionasse a sua estratégia. Adão rejeitasse. É tanto que a palavra de Deus fala que Eva foi enganada. Porém, Adão não foi enganado. Ele desobedeceu a Deus conscientemente. Você entendeu como é sério, como nós precisamos estar atentos a esse nosso principal inimigo? Nós mesmos. Então nós temos que aprender isso. E Jesus veio para quê? Uma das partes da sua missão, da missão de Jesus, é nos livrar de nós mesmos. Não é à toa que ele disse: negue-se o homem a si mesmo. No Novo Testamento, Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre a ceia, ele diz que nós devemos analisar a nós mesmos antes de participar da ceia. E Jesus, falando aos fariseus que se preocupavam com os rituais de lavar a mão, lavar a louça, lavar as coisas, lavar tudo, Jesus disse: isso de nada adianta. Vocês têm que lavar o coração de vocês, porque é do coração de vocês
que procedem os maus desígnios. Ou seja, as más intenções e as más ações. Por isso, queridos, nós temos que passar o dia todo prestando atenção, vigilantemente, monitorando quem? Nós mesmos. Nós temos que pedir graça a Deus. Não é à toa que o salmista, escrevendo em um dos salmos, ele diz: sonda-me, ó Deus, pois vês o meu coração. Ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e leva-me pelo caminho eterno. Então, o primeiro inimigo do qual Jesus veio nos salvar somos nós mesmos. Jesus veio salvar você de você mesmo. Entendeu? Mas ele só poderá salvá-lo se você aprender a negar a si mesmo. Se você não negar a si mesmo, você não pode nem ser discípulo de Jesus. Isso tem a ver com Natal. Natal, a palavra Natal, literalmente, significa nascimento. Tem a ver com nascimento. E só é possível ser liberto de si mesmo quando você passa por essa experiência que a Bíblia não chama de Natal, mas chama de novo nascimento. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, o mestre da lei: Nicodemos, tu precisas nascer de novo. Então, quando nós nascemos de novo, que é uma obra do Espírito Santo, só então nós temos condições de nos livrarmos de nós mesmos. Ok? Primeiro inimigo. Vamos ver outro aqui. 71. Nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Você está observando que Jesus fala aqui, aliás, o escritor sagrado fala de duas coisas que, se não fosse bem entendida, poderia representar a mesma coisa. Ele diz: salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Quem são os que nos odeiam? Os nossos inimigos. Mas não se trata aqui da mesma coisa, nem da mesma pessoa. Primeiro ele diz: salvar-nos dos nossos inimigos e também nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Gente, preste atenção. Qual a nossa maior preocupação? É nos livrar dos inimigos externos. É ou não é verdade? Você está preocupado com o vizinho que lhe deseja o mal? Você está preocupado ou preocupada com o ladrão que pode invadir sua casa? Você está preocupado ou preocupada com um parente que não lhe quer bem? Você está preocupado com os criminosos e qualquer coisa externa? Mas a gente nunca preocupa-se em prestar atenção a respeito de nós mesmos. Nós somos o inimigo mais sério a ser vencido. Mas também o Senhor nos dá vitória sobre nós mesmos, mas também pode e quer nos dar vitória sobre os inimigos externos. São aqueles que nos odeiam, que vêm contra nós para nos destruir, ou porque tem algo contra nós, ou porque foram motivados pelo próprio Satanás que nos odeia. Ok? Então, o segundo inimigo externo aqui que eu menciono são as pessoas que nos odeiam. Versículo 72. Ele disse que ia mostrar sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão e prometeu que nos livraria, olha, de novo, dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem
medo. Há outro inimigo que é extremamente destrutivo e que ele é muito sutil, e o pior, maior dificuldade para lidar com ele é que ele não é material, ele é subjetivo. Sabe qual é o outro inimigo que nós precisamos vencer? O medo. Você entendeu? O medo. Ok? Vou repetir. Primeiro inimigo, qual é? Nós mesmos. O segundo, os nossos inimigos, aqueles que vêm de fora. O terceiro, o medo. Por exemplo, há pessoas que têm medo de ir para o inferno. E elas são aprisionadas a esse medo. São pessoas tão boas, tão maravilhosas, que a gente pensa, como é que Deus vai deixar uma pessoa dessa ir para o inferno? Mas ela não consegue ver dessa forma. Ela não consegue confiar no Senhor. A fé é abalada, é lá embaixo o nível de fé. Por quê? Porque ela tem medo de não ser aceita por Deus. Então a pessoa se torna escrava do medo. E o Senhor não quer que nós vivamos escravizados pelo medo. Ele disse, nos prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo. Você conhece o texto da palavra de Deus que diz assim, o amor lança fora todo o medo? Você conhece o texto quando Jesus diz assim, olhe, não tenham medo daqueles que podem botar vocês na prisão, daqueles que podem causar a vocês algum mal, daqueles que podem tirar a sua vida. Lembra que Jesus disse isso? Vocês devem temer antes aquele que pode lançar tanto a alma como o corpo no inferno. Ou seja, o único medo que a Bíblia nos recomenda ter é o medo de Deus, ou usar uma expressão mais comum, o temor de Deus. Não é igual a esse medo que a gente tem de um inimigo, de um demônio, de um acidente, de um assaltante, mas não deixa de ser um medo. Todo respeito traz em si um pouco de medo. Concorda comigo? Quando você se depara com alguém muito importante, muito especial, ao mesmo tempo que você quer se aproximar daquela pessoa, você ao mesmo tempo pensa, mas se ela me rejeitar, se ela não quiser conversa comigo, se eu for falar com ela e ela me recusar. Então, assim, toda figura de autoridade, consciente ou inconscientemente, acaba produzindo em nós um certo temor. E esse temor existe para com Deus e é normal. E é bom que o tenhamos, porque isso nos ajuda a não fazer aquilo que é desagradável ao Senhor. Então, prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo. Agora, veja bem, Deus não quer nos libertar do medo simplesmente, para servirmos a Ele simplesmente, porque senão seria uma vida de escravidão. Mas olha o que ele diz, versículo 25, para que sejamos somente dele e façamos o que Ele quer em todos os dias da nossa vida. Então, por que Deus nos liberta ou nos livra de todos os nossos inimigos? Para a gente estar por aí livre, leve e solto, fazendo o que bem entende, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma ansiedade? Não. Ele nos liberta de todos os nossos inimigos, para que a gente, com plena inteireza de vida, ou seja, em todas as áreas da nossa vida, possamos nos dedicar a Ele e servirmos a Ele e somente a Ele.
Vocês estão entendendo que Deus é um Deus ciumento? Ele não quer dividir você com ninguém, muito menos com o pecado. Aqui o texto diz muito claramente, para que sejamos somente dele, exclusivamente dele. É por isso que a palavra do Senhor diz assim: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Deus tem ciúme de você e quer você única e exclusivamente para ele. Entenderam? Então ele diz, e mais, ele diz assim: em todos os dias da nossa vida. Você já notou que existe entre nós a seguinte mentalidade, consciente ou não? Eu estou já concluindo, esse é o último ponto. Existe a seguinte mentalidade. Quando eu quis, só usar um exemplo, vocês vão entender 100% o que eu quero, sem muita explicação. Quando eu quis servir a Jesus, eu procurei algumas pessoas, procurei sacerdotes. Minha família era muito religiosa, eu fui criado, aliás, estudei minha vida toda em um colégio marista, e o papai era uma pessoa que era mais fácil o padre faltar à missa do que ele não estar presente. Então, eu, com sede de Deus, comecei a conversar com olhe bem, um sacerdote. E aí, quando eu conversei com ele, perguntei sobre Deus, como é que a gente fazia para conhecer a Deus, para ter um encontro com Deus e tudo isso. Aí ele, sabe qual foi a resposta que ele me deu? Ele disse: não, você é muito novo. Não se preocupe com isso agora, não. Você está muito ansioso. Vá brincar, vá curtir a vida. Vocês acreditam que foi essa a resposta? Pois bem, mas esse é um conceito que existe entre nós, no meio cristão. Nós somos jovens, então jovem o que faz? Curtir a vida. Aí depois que está velho, não dá mais para curtir a vida, já não presto mais para nada, estou perto de morrer. Eu vou rezar, vou para a igreja, vou procurar Deus. Não é assim que a gente pensa? Isso é cultural. Mas olhe, esse texto está dizendo o seguinte: e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Você entendeu? Não é quando você ficar velho, não é quando você tiver tempo, não é quando você vier para a igreja. Todos os dias. Todos os dias. Não é só no domingo, ainda que a Bíblia fale que o domingo é um dia especial que deve ser consagrado ao Senhor, mas aqui ele é claro ao dizer: todos os dias nós devemos estar servindo a Deus em santidade e temor. Há uma outra versão que diz assim, alguém tem aí a Bíblia atualizada? Versão atualizada? Tem? Nesse texto vai aparecer dessa forma: em santidade e temor todos os dias da nossa vida. Não é só quando a gente está aqui na igreja no domingo, todos os dias. Bem, eu acabei de explicar para você o que significa Natal. Tem a ver com um bebê que nasceu. Afinal de contas, o profeta Isaías diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas olha, o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É um menino que nasceu, mas ele não é mais menino. Ele é o Senhor Deus de todo o universo. O Senhor absoluto de todas as coisas. Em Romanos não é à toa que diz assim: porque dele e para ele são
todas as coisas. Glórias, pois, a Ele eternamente. Amém. Então, Natal, sabe o que é? É você dizendo para o Senhor: Senhor, minha vida não é mais minha. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Não faço mais a minha vontade. Eu vou fazer somente a tua. Exclusivamente a tua. E quando você fala isso pela primeira vez, esse menino que se tornou Deus passa a habitar no seu coração, não como criança, mas como Senhor absoluto da sua vida. E Ele quer você para Ele e somente para Ele. Você não pode pertencer a ninguém mais. Você pode ter um marido, mas você não pertence ao marido, pertence a Jesus. Você pode ter uma esposa, mas você não é da sua esposa, você é de Jesus. Você pode ter pai, ter mãe, ter emprego, ter tudo, mas você só pertence a Jesus. Você é de Jesus. É esse o propósito do nascimento dessa criança que nos nasceu há mais de 2000 anos atrás, para que a gente se tornasse somente dele e servisse a ele em santidade e temor todos os dias da nossa vida. Aí 76 é quando Zacarias fala: e você, menino, ele está falando com quem? Com o filho dele. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo. Irá adiante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Ok? Então, Natal é isso. Seu coração é do Senhor. O Senhor não deixou de procurar. A gente olha para Maria, José e aquele bebê procurando um lugar para ficar. Ainda na barriga da mãe, eles procuram um lugar para ficar, para que ela possa ter o seu filho, para que aquela criança possa nascer. Não encontram lugar para ficar, a não ser uma estrebaria. Estrebaria é uma palavra que no Nordeste seria o equivalente a curral, lugar de botar o gado, de botar as vacas, os animais. Imagina como estava cheiroso ali, né? Então foi ali que Jesus nasceu. Mas agora ele está esperando que você abra o seu coração para ele nascer plenamente dentro de você. E para concluir, Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A ceia de Natal não é para ser só com os amigos, é para ser com Jesus. Se não tiver Jesus na sua ceia, não valeu nada. Não é de Natal. É isso que diferencia o que nós fazemos de uma festa pagã. É tanto que muita gente condena o Natal porque diz que Natal não é para ser celebrado, porque Natal está baseado numa festa pagã, que, se eu não estou enganado, parece que é a data do nascimento do Deus Sol. Mas nós não adoramos o Deus Sol. Nós adoramos o Deus de luz, o Senhor absoluto de todo o universo, porque Ele nasceu para ser o Senhor de todas as coisas. Amém? Que hoje Jesus possa se fazer mais presente no seu coração. Esse é o meu desejo para você, para a sua vida. Senão, não haverá Natal. Você vai aí fazer toda a cerimônia, o ritual, a festa, o dia vai passar, mas o Natal para você não aconteceu, a não ser que Jesus tenha a liberdade de se fazer presente um pouco mais e cada vez mais na sua vida, no seu coração. Amém?
Deus abençoe vocês, queridos.